Oiê, eu sou a Manu e hoje no nosso canal a gente vai falar sobre um livro muito importante, O Amor nos Tempos do Cólera, do autor Gabriel Garcia Marques. A história se passa na cidade de Cartagena, na Colômbia, entre o fim do século XIX e início do século XX. O protagonista desse romance é o Florentino Ariza, que é um jovem poeta super romântico que se apaixona perdidamente por uma moça chamada Fermina Daza, que é uma bela e distinta jovem. Os dois então iniciam uma correspondência muito intensa através de cartas, né? E esse romance vai se desenrolando a partir daí. O pai da Fermina Daza, o Lorenzo, ao descobrir esse relacionamento, decide mandar a Fermina para bem longe, porque ele não estava nem um pouco satisfeito. E então, muitas coisas acontecem, e uma das coisas que acontece, que é um pouquinho trágica aí para nossa linda história de amor, é que quando a Fermina volta, ela acaba se casando com um médico, o Juvenal Urbino, que é um médico super respeitado e super reconhecido na cidade. A Fermina ela passa 50 anos casada com o médico Juvenal Urbino, porém ela nunca esquece o Florentino. E o Florentino, por sua vez, permanece apaixonado por ela por todos esses anos. E embora ele tenha inúmeras aventuras amorosas, nada nem ninguém foi capaz de apagar a Fermina Daza da memória dele. Aí acontece uma situação extremamente trágica e inesperada. Doutor Juvenal Urbino morre de um acidente, de uma queda. E aí o Florentino reaparece na vida da Fermina, e é muito engraçado a forma como ele reaparece na vida dela, porque é como se ele aparecesse meio que pra dizer assim: oi, eu ainda estou aqui, eu ainda sou muito louco por você. Basicamente isso. No primeiro momento, a Fermina fica meio, chocada. Cara, eu acabei de perder meu marido, eu não estou pensando nisso. Porém, esse é o momento em que ela começa a refletir sobre todas as escolhas que ela fez, né, e pensar um pouco, lembrar um pouco do passado dela. E aí, gente, o que eu posso dizer pra vocês, eu não vou dar mais nenhum spoiler, eu já dei muitos, mas ao longo de toda essa história, a gente vê que há uma construção mágica, uma construção extremamente poderosa do autor Gabriel Garcia Marques. No final do século XIX, início do século XX, a Colômbia estava passando por várias transformações sociais e políticas. Uma delas é a transição do regime mais oligárquico para um regime mais democrático. Porém, essa transição foi muito lenta e gradual. Cartagena, como uma das principais cidades colombianas, também estava inserida nesse cenário, né, social e político da Colômbia, mas por ser uma cidade portuária que possui suas características mais próprias ali, né, a presença muito forte de estrangeiros e de um comércio muito vibrante, ela também tinha suas características ali mais particulares. Entre elas, o fato de ser uma cidade extremamente marcada por desigualdades. E, gente, por que eu tô falando sobre contexto social e histórico para vocês? Porque tem total relação com o livro. E um dos pontos principais, um dos pontos marcantes que também está presente na história do livro é a presença das epidemias. Cartagena foi uma cidade que foi assolada por diversas epidemias. Na nossa história, né, especificamente a epidemia do cólera. E eu acho realmente fantástico, né, extremamente marcante a forma como o Gabriel Garcia Marques descreve e insere esse contexto dentro do livro. Gente, existem descrições, assim, muito detalhadas que realmente te transportam para aquele lugar e te fazem imaginar como que era, não apenas o contexto, mas assim, você se vê no ambiente, sabe? É uma coisa muito louca. E aí, nesse contexto, existe toda uma questão também de infraestrutura que era extremamente precária e que contribuía para que ela tivesse vários problemas relacionados à saúde pública, que é este. Então eu quis trazer para vocês esse contexto social e histórico que está inserido ali na história, porque o Gabriel Garcia Marques faz isso ser muito vivo dentro da história do livro. Esse contexto faz parte da história. Mesmo que o foco esteja ali no romance, né, e essa breve introdução que eu trouxe da história para vocês, esses pontos aí relacionados
ao contexto social, ao contexto político de Cartagena estão muito presentes na obra. Gabriel Garcia Marques foi um autor colombiano, nascido em 1927, ele faleceu em 2014 na cidade do México e ele é considerado um dos maiores nomes da literatura mundial. Ele é amplamente reconhecido pelo seu estilo literário único. O Gabriel Garcia Marques conseguiu, gente, criar um estilo literário que é particular, que é próprio dele e que foi reconhecido através do Prêmio Nobel da Literatura. Esse gênero é o realismo mágico, onde ele traz elementos da realidade com elementos ficcionais. E isso constrói uma narrativa que realmente faz a gente acreditar que tudo aquilo existe. Então ele conseguiu trazer essa magia aí do realismo e que ficou marcado por esse gênero do realismo mágico. O Gabriel Garcia Marques, além de escrever livros, ele também escreveu vários contos, vários textos e até roteiros cinematográficos. As obras dele sempre estão ligadas a essas questões sociais da América Latina. Em toda a obra dele, a gente vai encontrar um pouco dessas características que são tão latentes do nosso contexto na América Latina. A obra-prima marcante de Gabriel Garcia Marques para o seu estilo de realismo mágico é 100 Anos de Solidão. Essa é a obra que rende a ele, né, esse reconhecimento pelo realismo mágico, é a mais marcante de todas. E na sua vida, Gabriel Garcia Marques também foi marcado pelo jornalismo e ativismo político. Antes de se dedicar totalmente à escrita, Gabriel Garcia Marques foi jornalista e foi correspondente internacional. Ele foi muito influenciado por essa experiência no jornalismo. Algumas curiosidades sobre o Amor nos Tempos do Cólera. Os nomes dos personagens, gente, já começa nos nomes, olha isso. Florentino foi inspirado no nome do poeta Dante Alighieri e é para ter essa ponte, essa leve relação com o poeta, já que o Florentino é essa pessoa, esse poeta, né? Esse romântico. E Fermina está relacionado com a palavra firmeza, né? Tem um significado ligado à firmeza, que também reflete o perfil dessa personagem. A Fermina é uma mulher firme, uma mulher austera, e isso se revela em vários momentos do livro. Ela é uma mulher obstinada. Uma das coisas mais marcantes para mim no livro é a forma como Gabriel Garcia Marques de fato consegue fazer com que a gente acredite que tudo aquilo é real e aconteceu. E uma dessas coisas é a CFC, a Companhia Fluvial de Carga, né, onde o Florentino Ariza trabalha. Gente, eu precisei pesquisar para ter certeza que essa companhia não existia, porque tudo fazia o total sentido. Mas não, a companhia, a CFC, não existe. Foi também uma das criações do Gabriel Garcia Marques muito bem construídas nessa obra. E talvez a principal curiosidade, né, sobre essa obra é que ela foi inspirada na história de amor dos pais do Gabriel Garcia Marques. Isso mesmo, gente. Os pais do Gabriel Garcia Marques trocaram longas correspondências de amor com a Fermina Daza e o Florentino por muito tempo antes de iniciar o relacionamento deles. O Amor nos Tempos do Cólera, ela explora temas muito interessantes, como o amor não correspondido, a velhice, a redescoberta do amor, a morte. É um livro extremamente rico e um romance que te transporta para outro lugar, que te deixa encantado. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal lendo esse livro. Eu, de fato, terminei esse livro encantada e pensando, meu Deus, eu acabei de ler uma linda e maravilhosa história de amor. Eu recomendo muito que vocês leiam O Amor nos Tempos do Cólera e que conheçam, né, a obra do Gabriel Garcia Marques. E aí, você também já leu O Amor nos Tempos do Cólera? Deixa suas impressões aí nos comentários. Um beijo e até a próxima!